Bom, então eu vou falar um pouco sobre o método de propagação da ameixa. Os mais utilizados e os mais recomendados hoje é a enxertia para as culturas. Bom, ela pode ser realizada de várias formas, né? Mas de maneira geral, que serve como regra, né? Tem que ter um cavalo, então, que seria a parte, que seria a raiz que se tornará a raiz futuramente da planta. E ter o porta-enxerto, né? Que então seria a parte aérea da planta. O cavalo deve ter alta resistência sanitária nas raízes, deve ser uma planta robusta, resistente a diversas doenças. E o porta-enxerto, então, deve se dar prioridade para uma planta que tenha maior capacidade de produção, uma boa sanidade também, se te conseguir. E para se ter um bom sucesso, necessita então ser uma planta saudável, tanto o porta-enxerto quanto o cavalo. Ela deve ser uma planta bem nutrida, livre de doenças e, principalmente, quanto mais jovem a planta, melhor. E também, dependendo do método de enxertia, tanto o cavalo quanto o porta-enxerto deve ter o mesmo diâmetro de bitola do ramo ou do galho, enfim, né? Então, aqui como exemplo, nós temos o cavalo, então, e o porta-enxerto. Então, eu fiz um corte, isso pode ser uma das formas, né? Tem diversas maneiras e métodos. Então, uma das formas seria essa. Então, fazer um corte oblíquo, vamos dizer assim, nos dois galhos. Esse corte tem que ser preciso. O material para cortar ele tem que ser bem afiado, também desinfetado, as mãos também. Então, quanto mais rápido tu fizer esse corte, e mais rápido tu encaixar as duas, o porta-enxerto e o cavalo, quanto mais rápido tu encaixar essas duas partes, melhor. Porque vai evitar a oxidação, né? Principalmente plantas que tenham alto índice de oxidação, como com a maçã. A maçã, então, e a ameixa, elas oxidam muito rápido. Então, quanto mais rápido tu fazer a enxertinha, melhor. Ou então, a partir do corte, tu tem que unir as duas partes. Depois de unir as duas partes, deve ser passado uma fita própria para isso, que ela não pode permitir a entrada de ar, mas também não pode sufocar a planta, né? Tem que permitir a condução de seiva elaborada e seiva bruta entre as partes. Bom, então depois da junção, já pode ser pegado o enxerto, então, realizado e colocado em ambiente propício para a propagação e pega, então, desse material. Ambiente úmido, de preferência, com nutriente suficiente e com boa luminosidade é o ideal para a ameixa. Oi pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre a escolha da área, preparo do solo e plantio da cultura da ameixa. Eu escolhi essa área baseado no que a cultura da ameixa recomenda, que é um solo profundo, permeável e bem drenado, ainda um solo com pouco declive. Esse então é um solo que possui todas as características recomendadas pela cultura da ameixa. Também a cultura da ameixa recomenda um solo com pH 6. Então, para isso é necessário, antes de tudo, fazer uma análise do solo, para ver o valor do pH e também outros nutrientes que possuem no solo ou que estão faltando. Outra coisa que é recomendado é aplicar então calcário 90 dias antes do plantio da ameixa. O plantio da ameixa, então, ele é feito através de covas. Aqui eu fiz uma para demonstrar e também para mostrar como o solo ele é um solo bem profundo. É necessário então fazer uma cova em torno de 40 centímetros por 40 centímetros e o distanciamento das plantas no plantio são de 6 a 4 metros, desculpa, de 6 por 4 metros ou também de 5 por 3 metros. Então, como se pode ver, esse solo é um solo bem parecido com o que a cultura recomenda. Aqui é a parte que eu tirei da cova.
nenhuma pedra nessa parte, poucas pedras na verdade. Um solo bem solto. O plantio da ameixa, então, é feito de junho a julho, né, para as culturas de inverno, mas também tem algumas culturas de verão, então, que são feito o plantio de dezembro a janeiro. Outra coisa também é que a área escolhida, então, né, teria que ser uma área sem outras frutíferas por perto. Essa também é uma das características que possuem nessa área que eu escolhi. Não possui frutíferas aqui perto, a não ser um pouco de banana lá atrás. Mas de resto, não possui plantio de outras frutíferas aqui perto, que possa atrapalhar então no plantio da ameixa e no desenvolvimento. Então, da minha parte seria isso, e muito obrigada. Nós vamos falar ali sobre a condução inicial de uma muda de ameixeira. Então, como a gente pode ver aqui, que normalmente as mudas de ameixeira elas são plantadas em haste única, com comprimento variável aí de 70 centímetros do solo, mais ou menos. Então, dependendo da cultivar e do clima da região, né? Em meados de agosto ou setembro iniciam as brotações, né? A brotação das gemas vegetativas, né? Que são localizadas em toda a haste da planta. Então, como se diz ali, deve-se proceder então a retirada de todas as brotações situadas na porção inferior da muda. E até uma altura de 40 centímetros, com essa partezinha aqui, parte de baixo, né? E sem que ocorra qualquer outra interferência, né? Aí depois ela vai correndo ali a seleção dos ramos, que eles vão formar as pernadas dela, começando da planta que vai dando estrutura para ela. E normalmente número de 4, aqui nós estamos uma planta que está com 3, né? Então, portanto, são realizadas apenas durante o período de repouso vegetativo, né? Essa parte ali. Que isso ocorre durante a poda de inverno. Então, nessa ocasião, todos os ramos desnecessários devem ser eliminados, né? Agora, eu vou falar um pouco sobre poda, frutificação e um pouco sobre a ameixeira. Aqui é um pé de ameixa, tem um pouco de ataque de mariposa oriental, Grapholita moleste, nas pontas dos galhos, como pode ser observado. Então, aqui nós temos um pé já bem velho, tem mais de 10 anos já. Nunca foi realizada uma poda da maneira adequada e acabou tornando então uma árvore meio desproporcional ao que seria de melhor interesse para a fruticultura, né? Já tem muitos galhos centrais ainda, que vão em direção ao centro da planta. Então, o certo para a poda de condução seria deixar, no caso da ameixeira, deixar até 4 galhos, né, que vão dar as ameixas, os galhos principais, e pode conduzir na planta, né. Então, os galhos para a frutificação devem ter entre 10 a 15 centímetros, deve ter um certo espaçamento, não deixar muitos galhos para frutificação por galho principal. Em média, então, por galho de frutificação, espero escolher em torno de, no máximo, 2 kg de ameixa por galho, né. Então, aqui nós temos uma tesoura de poda, ela sempre deve ser desinfetada antes de cada planta. As mãos também devem ser limpas.